Ninguém pregunta si vos logren cambiar esa constitución como logra hacer el presidente Chávez en Venezuela en ciertos aspectos. No hicimos una constitución nueva, cambiamos todo, pero siempre tuvimos el apoyo del pueblo. Imagínense que la Revolución Cubana fue invadida en 1961, solamente 2 años después de lograr la independencia, y fracasaron, porque el pueblo fue el que fue a luchar, no fue las Fuerzas Armadas solamente, fue el pueblo. Un día antes, Fidel fue a las Cubas y dio armas al pueblo, dijo: esta revolución es del pueblo, esta revolución es de los trabajadores. ¿Dónde están las armas? En las manos de los trabajadores, en las manos del pueblo. Vamos todos a enfrentar esa invasión, y fueron todos. Fidel fue. A veces la gente pregunta: bueno, ¿y por qué queremos tanto a Fidel? ¿Por qué? Porque Fidel en el Moncada, Fidel estuvo en el asalto de cualquier Moncada, fue el primero que disparó. Fidel estuvo en Girón, cuando Cuba fue invadida en 1961. Fidel fue a Girón, estuvo en Girón con los soldados. Ningún jefe de Estado está en una batalla. Fidel fue ahí. Fidel no se mandó a correr, no se escondió. Lenin Bush, cuando los atentados a las Torres Gemelas, Bush se desapareció por 24 horas, ninguén sabía dónde estaba Bush. ¿Qué diferencia con Fidel? Cuando hubo la invasión a Girón, Fidel estaba ahí con sus tropas. Los cubanos siguiendo a su líder en el combate, lutando junto con ellos. Ese es el ejemplo que tenemos de Fidel. Incluso hay muchos de ustedes pararon del Che. El Che, en su carta de despedida, el Che dijo: si me llegara la muerte en otras tierras, mi último pensamiento será para ti, hablando en la carta que le hizo a Fidel, y te seré fiel hasta las últimas consecuencias. Eso lo dijo el Che, que admiraba a Fidel. Y en 1962, en Uruguay, en Punta del Este, cuando el Che intervino en la cumbre de ministros, en la cúpula de ministros de Economía de la OEA, antes de Cuba ser expulsada, el Che comentó, dijo, hace poco concluyó su discurso mencionando que estoy hablando de 1962. Dijo: hace poco conocimos que nos iban a invadir de nuevo. Propusimos a Fidel que se fuera para las montañas, para el interior, para protegerlo. Fidel se negó, dijo que no, que como jefe de Estado y representante de un pueblo tendría que morir y luchar junto con su pueblo, y se quedó en La Habana. La invasión no fue, pero Fidel se quedó en La Habana. Fidel no se escondió tampoco. Ese es el Fidel que nos conocemos. Ese es el Fidel que cuando la guerrilla, cuando se luchó en las montañas de Cuba, le propusieron también que no participara en ningún combate, que se protegiera, y Fidel se negó. Dijo: yo soy el jefe, tengo que luchar junto con ustedes, yo no puedo estar escondido. Porque la historia de Cuba, ¿cuál es el temor? José Martí es el héroe nacional de Cuba. José Martí fue el que organizó la guerra contra España en 1895, y lo mataron en la guerra. Y no, los revolucionarios cubanos no querían que sucediera lo mismo. Muchos pensamos que la historia de Cuba hubiera sido diferente si Martí sobrevive a la guerra, porque Martí era imperialista. Martí no hubiera permitido que Estados Unidos hubiera ocupado la isla. Martí no hubiera permitido que el ejército norteamericano desarmara a los guerrilleros cubanos en 1898. Hubiera habido una segunda guerra entonces contra Estados Unidos. Y ese era el temor. Por eso todo el mundo quería proteger a Fidel, para que la historia no se repitiera y Cuba alcanzara finalmente la independencia. Fidel ha sido realmente exitoso, ha tenido suceso. Fidel, pocos líderes en el mundo pudieron dirigir un movimiento revolucionario, estar al frente de 50 años, incluso ver ahora como Estados Unidos, como el poderoso se dio, porque esto que hizo Estados Unidos de mudar su política hacia Cuba es una derrota para Estados Unidos. El gigante se dio ante el pequeño. Eso es primera vez que posiblemente acontezca en la historia. Primera vez que Estados Unidos tiene que ceder ante
muchos decimos la guerra de David contra Goliat, prefiriendo a la religión, porque el David ganó al gigante. Y hasta eso, Fidel fue exitoso. Y Fidel, cuando en sus escritos, uno ve que Fidel dice, él tiene nos decimos, toda la gloria del mundo, dice Fidel, cabe en un grano de maíz. Y él quiere que se celebre por los errores que la Revolución Cubana cometió, porque dice que los sucesos son del pueblo, no son de él, son del pueblo. Y no sabemos que son de él también. Muchas gracias. Muito bem, eu vou passar para o Alonso também já fazer a sua saudação final. E depois... Muito obrigado. Olha, muito boa a exposição para ver o tema histórico, não? Geopolítico, da importância da ilha de Cuba e seu relacionamento com os Estados Unidos. Eu sempre falo com os companheiros que nesta dinâmica atual, não, da política atual, da mídia, dos tweets, dos blogs, dos Facebook, das redes sociais, a direita planteia cada problemática, cada assunto, como se não existisse o passado. O presidente Obama falou na Cúpula das Américas que ele gostava das classes da história que recebia de nossos presidentes, que cada cúpula que existia, a América Latina falava da história. Porque não é possível não compreender nossa realidade sem saber qual é o contexto, por que aconteceu uma coisa e por que aconteceu outra. Agora, a direita facilmente elimina esse contexto, é porque o preto é mais pobre que o branco, porque a mulher ganha menos que o homem, porque é que nós estamos assim no nosso país, porque os governos progressistas chegaram com a bandeira de lutar contra a pobreza, de lutar contra a corrupção, de lutar pela soberania. Eles eliminam tudo isso e falam só do que eles falam que é importante, que é a conjuntura atual, sem falar do que aconteceu, de que por que aconteceu e por que nós estamos nesta luta agora. Então, nessa nova dinâmica, ele não dá para falar tudo isso aqui. Tudo isso que a gente sempre tem que falar à profundidade. Eles falam para o povo, tentam levar ele a uma discussão de curta profundidade. Olha, tem que mudar o governo porque aquele governo é corrupto. Nunca antes houve corrupção, verdade? É só agora. Olha, tem que mudar o governo porque tem pobreza. É que agora não é das causas verdadeiras de por que está acontecendo as coisas, para nós saber qual é a máscara, a careta que está utilizando a direita. Olha, na Venezuela, nós estamos vendo essa dinâmica novamente. Há uma guerra, uma pressão econômica contra o povo venezuelano, tentando separar o povo do governo. Temos também em toda a América Latina as diversas pressões da direita, coordenadas através da mídia e das agências da inteligência e da ação norte-americana, para atacar os governos progressistas. E eles têm um sentido claro. Eles vão apelar à consciência das massas, atacando mediaticamente o imediato. Olha, o governo progressista não é tão bom como deveria ser. Volte para a direita que vamos fazer melhor que eles. Vamos fazer o mesmo, mas sem corrupção, mas sem eficiência, vamos fazer melhor. E essa dinâmica é que nós não podemos permitir em nossa América Latina. Nós temos que falar claro e alto e com muita inteligência para contrarrestar esse discurso da direita que, através das redes sociais, tenta acaparar a atenção do povo e fazer que eles defendam a quienes toda nossa vida han atacado, han atentado contra ele. Então, nessa dinâmica, atos como esses são muito importantes e acho que deveríamos levar eles na universidade, nos sindicatos, em todos esses espaços onde podamos falar com maior profundidade do que acontece na América Latina. E eu gostaria também de uma palestra que os companheiros do Brasil falaram do que acontece no Brasil. Por quê? Porque a gente só possui falar sobre o que acontece no nosso país. Mas é bom fazer
essa comparação, essa contextualização do processo. Porque, como falou o companheiro, muito importante, que o Brasil é fundamental dentro do nosso processo latino-americano. E o Brasil hoje está vivendo um processo de definições fundamental dentro da esquerda brasileira e dentro do processo político brasileiro. Nosso processo constituinte latino-americano é um processo histórico. Nós, desde a América Latina, estamos propondo ao mundo todo a esperança de um futuro melhor. Pela primeira vez, a América Latina não está na cola, está na frente do processo de mudança. Se você olha para a Europa, eles estão vivenciando o que a gente já viveu nos anos 90, que é o ataque do neoliberalismo contra o Estado do bem-estar, contra a população. E eles estão construindo uma alternativa, como aconteceu em Grécia, como pode acontecer em Espanha. Então, a América Latina tem 20 anos de avanço sobre o que está acontecendo na Europa agora. E nós estamos propondo um novo modelo independente, um modelo multipolar, um modelo mais equilibrado nas relações internacionais, basado em nosso próprio modelo de desenvolvimento. Modelo sustentável que proteja a nossa população e nossos recursos. Então, nós, latino-americanos, sobretudo o povo brasileiro, o povo sul-americano, tem que ter consciência disso. Tem que olhar hacia dentro, hacia o que está acontecendo na América Latina e tem que defender aqueles avanços, aqueles progressos que a América Latina já logrou. Nós estamos em uma etapa de ataque forte e muito bem dirigido pelas forças da direita, coordenado pelos Estados Unidos e pelas forças europeias também. Então, só queda agradecer o convite e promocionar este tipo de atividades. O Consulado da Venezuela está totalmente disposto e à ordem para fazer 1, 2, 10, 100 palestras, onde seja necessário, onde seja você precisa que a gente vai para lá, coloca filmes, materiais, ajuda, porque esse labor não é labor de um só dia, não é trabalho de um só dia, é um trabalho constante para aprofundar a consciência do nosso povo. Então, muito obrigado pelo convite. Jorge, um abraço, Jorge. Valeu, Jorge. Bom, companheiros, muito obrigada aí pela presença de todos, né? Particularmente ao cônsul de Cuba, que pôde nos dar aí um panorama, né, muito rico do ponto de vista histórico e agora, nesse momento final, sobre qual é a base da democracia cubana, né? Signo aqui, né? Mas a nossa luta, ela há de avançar para nós conquistarmos uma democracia cada vez mais participativa, mais popular, mais ligada aos interesses do Brasil, aos interesses nacionais, aos interesses do povo brasileiro. Eu tenho confiança nisso. Há 21 anos atrás, eu fui a Cuba e tive a oportunidade, durante 15 dias, de conviver diretamente com a população cubana. Eu já dei várias oportunidades, depoimento de ter tido pela primeira vez a oportunidade de ver uma população saudável, uma população com uma questão básica muito bem resolvida, que é a questão da saúde pública, né? Ir nos hospitais, ir nos ambulatórios, ir nos consultórios de médicos, nos bairros mais populares de Havana e ver como... E tive também a oportunidade de ver, né, que isso não se baseia assim no acaso, mas um investimento, e um investimento exatamente muito pesado na educação, na formação, né, a ponto de que Cuba desenvolveu tecnologia que ocorreu inclusive ao Brasil na década de 90, quando nós tivemos as epidemias de meningite aqui no nosso país, que nós tivemos que importar
vacina cubana para resolver o problema, particularmente lá no sudeste do país. Então, é uma experiência, né, de um povo que nos aponta um caminho, né? Mas foi muito bem colocado aí pelo cônsul, cada povo tem o seu caminho. Cuba teve o seu, a Venezuela tem o seu, e o nosso povo aqui também, há décadas, né, há anos, vem construindo também o seu caminho para se tornar também uma nação com soberania, com independência, com autodeterminação. Podemos ainda não ter conseguido estar numa situação em que o processo político nosso esteja mais avançado, mais desenvolvido, mas nós já tivemos muitas conquistas do ponto de vista da luta do nosso povo pela sua independência. E acho que num outro momento, numa outra oportunidade, né, nós tratarmos da realidade do Brasil dentro desse contexto internacional é muito importante, porque realmente nós atravessamos um momento muito particular da vida do nosso país